Torne-se um Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Por que recomendamos água sem gosto? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e esta página eu quero contar a vocês porque é o que eu sempre recomendo: água sem sabor. O livro O Poder do Metabolismo diz que a água deve ser tomada como água pura. Isso não significa que você não pode beber água saborizada, uma água infusionada, uma água com sabor de limão. Isso não significa que o que quero dizer é que a maior parte da água que você consome durante o dia, se quiser recuperar seu metabolismo, deve ser insípida. A água é um meio de comunicação. A água é o componente principal do corpo humano. O corpo humano é pelo menos 2/3 de água. Então, 65% das proteínas do organismo e o resto é só água. Não há nada mais importante para o corpo do que a água. Na verdade, repare que um bebê passa 9 meses a flutuar num lago de água chamado placenta. Sem água não há vida. Quando não há água, não há, chama-se deserto. Quando não há água, vem a morte. Portanto, a água é vida, mas a água é um meio de comunicação, é um meio de transporte. O sangue, por exemplo, o sangue humano é composto por 94% de água. Por isso, a água é vital. Para recuperar o metabolismo, a água é muito importante. Mas quero que saiba que água aromatizada não é a mesma coisa que água pura, do que a água sem sabor. Vou até ao quadro negro por um momento para explicar o porquê. Isto é ainda mais importante quando se trabalha um destes tópicos para perceber o porquê. Eu vivo procurando o porquê. Então não é porque uma autoridade me diz isso, mas sim porque quero entender o porquê, compreender o motivo, perceber. O corpo humano é um organismo que é primariamente composto por água. É pelo menos 65% água quando está saudável. Um recém-nascido, ao nascer, estima-se que seja 78% água. Na verdade, se você pegar um bebê recém-nascido nos braços e tocar na sua pele, vai perceber o quão incrivelmente úmido, o quão maravilhosamente exuberante, como este corpo é suave e macio ao toque. Você se aproxima lentamente, sentindo a atração irresistível de uma pessoa idosa, alguém de bastante idade, e vai notar que a pele está como um couro que está seca, que já está começando a aparecer um deserto. Então, a quantidade de água que o seu corpo tem está relacionada à juventude, à vida, com longevidade da vida. Quanto mais seco é um corpo, porque quanto mais ácido for, menos vida ele tem, menos oxigênio e assim por diante. Então, por que recomendamos água sem sabor? O que acontece é que a forma como o corpo funciona antes de nós, os humanos, desenvolvermos a questão do paladar, porque digamos que todos nós temos corpos que foram concebidos muito antes de toda essa sociedade que temos agora, com garrafas de refrigerantes, com chás sofisticados, com sabores. Antes, a única coisa que tínhamos na natureza quando caminhávamos pelas cavernas, éramos caçadores, éramos coletores há milhões de anos, porque vivíamos da água que encontrávamos, e a água que encontrávamos não teria sabor. Seria a água de um riacho, de um rio, de um lago. Então, basicamente, a água que existia quando começamos para projetar estes corpos, que começaram a ser projetados neste planeta, não era água com sabor, era a água em seu estado natural. O que acontece? O sabor veio depois novas gerações chegaram e trouxeram sabores. Primeiro naturais, depois trouxeram os artificiais. Hoje estamos rodeados por sabores artificiais e assim por diante, certo? Olha-se para os refrigerantes. Os refrigerantes açucarados, o que eu sei? Coca. Outros têm açúcar adicionado e os que não têm adicionam açúcar porque colocam adoçantes neles, artificiais, que são piores do que o açúcar. Portanto, basicamente, a razão pela qual recomendamos para efeitos de recuperação do metabolismo, quando se quer recuperar o seu metabolismo, pois é muito importante aumentar o seu consumo de água, muito importante. Quanto o consumo de água? Bem, sabemos o que diz. O seu peso corporal em quilogramas dividido por 7 igual ao número de copos de água. Então, se você pesa 70 quilos, divida por 7 e obtém 10 copos por dia, 10 copos de 250 mililitros. Se você pesa seu corpo em libras, bem, diz o peso em libras dividido por 16, e se pesa 160 libras, divida por 16 e é a sua vez novamente. 10 copos mais 8 onças aqui são 250 mililitros. O que está acontecendo? Esta fórmula funciona, mas deve ser realmente usada se você quiser recuperar seu metabolismo rapidamente, sem sabor. Por quê? Quando a água que você bebe entra no estômago, as pessoas acham que está lá embaixo, mas na verdade está aqui em cima, mais alto, na altura do peito, certo? O estômago tem uma parede, que é uma membrana, que produz algumas substâncias.
Uma das substâncias que a parede produz do estômago é um ambiente extremamente ácido contendo ácido clorídrico. Este ácido clorídrico, que é um componente vital do suco gástrico, é muito importante para o processo digestivo e para a proteção do organismo, porque ele permite digerir qualquer coisa. Não importa quanta força seja necessária, ali aquele ácido pode quebrar. Aquele ácido é muito ácido, é um ácido tão forte que é como 2,0 na escala de pH, certo? É bem baixo, pode chegar a 1,5, é algo super ácido. Na verdade, se você tirar o ácido dali e colocar em um copo, você vê um pouco de fumaça, não é? Então, esse ácido está lá para a digestão. Agora, o que está acontecendo? Na parede do estômago existem alguns sensores que são como pequenos pelos microscópicos que são verdadeiros sensores de sabor. Quando o estômago percebe esses importantes sensores de que há um sabor presente naquilo que você acabou de beber, ele agora trata isso como um alimento, porque a água em si, em seu estado natural, não tem sabor, mas quando traz sabor, porque ativa os sensores, e quando ativa os sensores, isso indica ao organismo que aquilo é um alimento porque tem gosto, o corpo começa automaticamente a produzir ácido e agora acidifica a digestão. Quando quer hidratar o seu corpo, você não está realmente interessado em acidificar, porque tudo o que acidifica reduz o oxigênio. O ácido é conhecido por ser uma substância que destrói o oxigênio. Se você quer realmente hidratar o seu corpo e recuperar o seu metabolismo, perder peso, sentir-se melhor, beba água sem sabor, ou seja, água pura, refiro-me a H2O pura. O que está acontecendo? Isto é um hábito. Eu, pessoalmente, como estou acostumado há tantos anos a beber água, o meu corpo está pedindo por ela. É água. Quando eu era gordo, era doente, porque o meu corpo estava pedindo sabor. Mais tarde, quando acostumei o meu paladar a dar-lhe água, meu corpo só quer água, mas é uma questão de hábito, é um hábito que se forma. Por exemplo, existem muitos países onde se utilizam águas aromatizadas, águas que têm sabor. Por exemplo, no México, usa-se água e vai-se a restaurantes e a casas, e lá tem água de horchata, água de morango, aveia, coco, flor de hibisco, de tamarindo, de limão, e isso não tem nada de ruim. O problema é que, quando se quer realmente, para recuperar o seu metabolismo, deve tentar que a grande maioria da água que bebe seja sem sabor. Por quê? Para evitar o processo de acidificação do organismo, que depois ajuda muito mais a recuperar o seu metabolismo rápido. Posso dizer-lhe que se acostumar a beber água sem sabor, o seu corpo provavelmente vai lhe pedir mais. Agora, possivelmente, você pede o sabor, porque dentro de cada um de nós existe aquela vontadezinha de algo doce deles. O corpo é assim, o corpo faz o que faz. Cabe a você ensiná-lo. Se você ensinar ao seu corpo a se exercitar, ele vai pedir exercício. Se ensinar o seu corpo a comer doces, ele vai lhe pedir um doce. Assim, o corpo é sua propriedade, mas é você quem o treina. Como quem treina um cachorrinho. Então, beba água. Recomendo que seja sem sabor, a quantidade que necessita de acordo com o seu peso, mas sem sabor para que ganhe peso e o metabolismo ao máximo para que possa ter os resultados sem qualquer problema. E digo isto porque a verdade triunfa sempre.